reflexão com o seguinte título: Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho. Salmos 119, versículo 2. Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Para fazer um complemento, nós vamos ler em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: o que há de ser, já foi, e o que há de ser, já foi também, mas Deus pede conta do que passou. Também nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? E nós vamos ler também em Salmos 101, que diz: os olhos de Deus tudo vê. Para fazer o cumprimento, Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11, que diz: e cada um foi julgado segundo a sua obra. Glórias a Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam o seu testemunho e buscam de todo o coração. Nessa reflexão de hoje é para que você venha meditar o que você anda fazendo com a sua vida, porque a sua vida vai refletir também na vida dos outros, ou para a salvação ou para a perdição. E o detalhe, o pior e mais assustador, é que Deus vai te cobrar no juízo final. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Muita gente fala assim, ou algumas pessoas falam assim: para que testemunho? Isso não é de Deus, a pessoa ficar testemunhando a própria vida. Mas o interessante é que Jesus usava vidas para testemunhar. A mulher adúltera foi lá e testemunhou a transformação que Jesus fez na vida dela. Lázaro, o amigo mais chegado a Jesus, ele testemunhou após a sua morte e ressurreição dos mortos. E muita gente se converteu através do testemunho de Lázaro. Todos estavam testemunhando as maravilhas que Jesus estava fazendo. E você que está aí na rede social, não quer testemunhar, não quer falar de Jesus, não quer fazer a vontade de Deus, e diz ser servo de Deus. Está parecendo mais um frango em época de promoção. Como assim, irmão? Frango em época de promoção? Você vê que eles depenam o frango todo, bota na partilheira, promoção. O frango está sem sua pena. Em outras palavras, está sem roupa. A mesma coisa alguns que se dizem ser servo de Deus, fazendo propaganda do próprio corpo nas redes sociais, mostrando tudo. E Deus te chamou para isso? Deus te chamou para você pregar o Evangelho. Deus te chamou para você cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. O templo é o teu corpo. Não perca tempo. Essas vidas que estão aí, Deus vai requerer as almas. Testemunhe. Fale o que Deus fez na sua vida. Testemunhe. Pregue o Evangelho. Testemunhe. Toque o instrumento. Testemunhe. Traga uma narração. Conte uma história. Mas resgate almas para o Senhor. Porque o tempo que você está perdendo é o que está em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Deixa eu ver o versículo direitinho aqui para mim não errar.
glórias a Deus, que diz, ó, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, leia aí na sua Bíblia, e você vai ver, e Deus pede conta do tempo que passou. Antes, melhor você não ter nem se cadastrado na rede social, porque quanto mais vida tiver adicionado com você, maior é a tua responsabilidade e a cobrança diante de Deus. Sabia disso, quando você vê? Ah, mas o que eles vão pensar de mim, irmão? Sou tão culto, sou tão inteligível. Se eu começar a postar esse negócio de Jesus, se eu começar a postar que eu estou pregando, cantando, eles vão me chamar de fanático. É melhor você ser chamado de fanático, de doido, de maluco e morar no céu, do que você ser chamado de uma pessoa tão inteligente e queimar no inferno. Um inferno que tem mais gente inteligente queimando lá. Sabia disso, filho? Tá cheio de gente lá no inferno, com faculdade, com estudo, tudo queimando lá no inferno. Porque tiveram a oportunidade para pregar, para testemunhar. Não, isso não é para mim. Isso é para quem não tem o que fazer. Aí morreu, bateu as botas, foi direto para o inferno, o diabo. Isso é verdade. Toma aqui o troféu das trevas. Você vai queimar agora lá embaixo. É? Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Meu Deus do céu. A minha vida, irmão, foi uma vida que Deus me chamou dentro de um tempo que Ele queria fazer a obra. Imagine se eu não ouvisse a voz de Deus. Uma hora dessa, eu estava lá embaixo queimando no inferno. Porque muitos amigos meus da época, que foram chamados também, e não quiseram vir, morreram novo. A palavra de Deus diz, se hoje, não é ontem, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais vosso coração. E de acordo com o tempo que vai se passando, eu procuro ser diferente, Silvio. A minha vida, eu procuro ser diferente, não procuro ser igual a ninguém. Não procuro ficar imitando os outros. Para não ser papagaio, irmão. Procuro ser diferente. E procuro analisar as Escrituras. A palavra de Deus. E pela palavra de Deus eu vou fazer as coisas. Não procuro seguir o que o mundo dita. Porque o mundo dita várias coisas. Mas a palavra de Deus é o que determina o que você tem que fazer. Eu me lembro do período de tempo que eu entrei naquele propósito. E muita gente ficou falando, não tem nem ouvido. Porque a última palavra para mim é de Deus, não é dos homens. E fui até o final. Terminei o meu propósito, entrei em outro, estou nesse outro agora. E vou até o final de novo. Mas eu procuro ir pela Escritura, irmão, pela palavra de Deus. Nem com versículo isolado, não é? Para tentar nos combater, ou tentar combater o próximo. Procure entender, procure orar por aquela pessoa. Nem se ajunte na roda dos escarnecedores, não. Aquele montinho de gente falando, olha Ciclano, olha Bertano, não sei o que, sai fora disso. Se você não consegue ajudar, também não vai atrapalhar. Porque há um memorial diante de Deus. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe, tudo Deus entende. Não tem como escapar. Medite a cada dia. Saiba de uma coisa, que um dia na eternidade, Deus vai cobrar todos os nossos atos, pensamento e palavra. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz que vós tem feito com o vosso passatempo. Porque isso é que tem gente perdendo tempo na terra. Deus conta com essa pessoa para ganhar alma, e a pessoa está perdendo tempo com a tua cidade. Glórias a Deus. Por isso, faça a vontade de Deus. Procure fazer o que Deus tem determinado você fazer. Para a honra e glória de Deus Pai.
Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz da Escritura, segundo a luz da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Medite na Palavra, porque a Palavra de Deus é fiel e verdadeira. E a Palavra de Deus não falha, porque os olhos de Deus tudo vê. E um dia, na eternidade, Deus vai cobrar toda a nossa estadia de vida.